Olá, nós somos o Porte Comercializar, seu guia para uma comercialização inteligente. Hoje nossos convidados são Diego e Duda, para nos falar um pouco sobre o seguro auto e o seguro patrimonial. Primeiramente, Diego, em que situação nós podemos acionar o seguro e quando ele não cobra? Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que analisar quando o associado vem informando que teve um sinistro, né? Primeiro de tudo, perguntar se ele se declara culpado pelo ocorrido. Daí você vai analisar o que aconteceu. Ele bateu numa árvore, por exemplo, ou bateram nele e evadiram-se. Então, ali são situações que geralmente ocorrem. Nesses casos, apesar de fugirem, ele não ser o culpado, mas não tem como localizar o responsável pelo acidente. Então, ok, esse caso é possível de acionamento. Demais casos, ele precisa se declarar culpado. Se ele causou o acidente a um terceiro, ou se ele bateu em alguma coisa também. Então, esses são os principais pontos para o início de um sinistro. Outras questões que não têm amparo. Quando o reparo fica abaixo do valor da franquia. Um exemplo, o valor da franquia é R$1.000, o valor do reparo dá 800. Então, não tem nem por que acionar o seguro. Não fecha, é uma conta que não bate. Então, não teria por que acionar o seguro. E lógico, dá para acionar, para a seguradora fazer o levantamento, tudo, e passar o feedback, caso seja da vontade do segurado, né? Dá para eles fazerem essa análise também. A própria seguradora faz vistoria via fotos, enfim, tem a possibilidade disso ocorrer. Mas são esses casos. Outra situação que pode ocorrer é quando o associado está em desacordo com o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Embriaguez no volante, então é um caso que já não tem amparo, indiferente do que ocorra. Não é habilitado, ou não é habilitado na categoria do veículo segurado. Exemplo, tem carteira de habilitação para a categoria B, mas o acidente ocorreu, fez um seguro para uma moto e o acidente foi numa moto. Então ele não tem amparo aquela moto não teria amparo por ele não ser habilitado. Isso, e até mesmo a questão das coberturas, claro, né? Precisa ser enquadrado tudo corretamente para ter a cobertura. Por exemplo, quando às vezes tem algum menor de 25 anos que vai vir a dirigir o veículo, precisa informar que esse menor vai estar dirigindo o veículo, né? Se ele é o principal condutor, se ele é um condutor eventual, para ter cobertura. Porque se não tiver a cobertura, né, de menores de 25 anos, não vai amparar, né? Caso esse menor esteja dirigindo o veículo, não terá amparo da cobertura também. E a Duda falou um negócio interessante, que é óbvio, precisa ser dito, a cobertura tem que estar contratada. Precisa. Ele não vai poder acionar não tendo contratada a cobertura. Então, vai ter o direito dele. Ele tem que ter aquela cobertura. Isso em qualquer seguro, óbvio, seja o patrimonial ou o auto. Ele precisa contratar aquela cobertura para aquele evento em questão. E um pouquinho sobre a questão de pequenos reparos, carta verde e acionamento devido à chuva de granizo. Tá, vamos começar pelos pequenos reparos, então. Pequenos reparos, como o próprio nome diz, ele é um evento pequeno ali que ocorreu no veículo, abaixo da franquia. Então, vamos supor, um riscadinho no carro. Ele tem amparo. O que ele não vai ter amparo é a substituição da peça. Por exemplo, trocar a porta, por exemplo, já envolve troca de peças. Troca de para-choque também, apesar que algumas seguradoras têm a possibilidade de contratação de troca de para-choque à parte, mas não são todos, que me veio à cabeça agora é a troca. Isso, tem algumas peças em específico. E lógico, daí tem também as assistências, que daí para vidros. Isso mesmo. E do pequeno reparo, um ponto que é interessante é que ele não deduz bônus quando acionado. Você pode acionar, vai ser feito o reparo e não tem a perda. Não tem a perda de bônus. Isso também é um ponto bem legal e é um diferencial para a gente oferecer para o associado. Eu, por exemplo, no meu carro, eu aciono todo ano pequenos reparos, porque sempre tem alguma coisinha, né? até no mercado o pessoal bate a porta, sempre tem alguma coisinha para fazer. Então eu sempre aciono, eu vejo ali o que tem ali, aciono e fica novo o carro. Exatamente, é uma comodidade que minha pólice me dá e eu usufruo dela. E o associado também pode usufruir desse direito. Sim. E a franquia seria um valor bem irrisório. A minha, por exemplo, do meu carro, R$125 eu paguei. Não, minto, R$175. Isso. Eu paguei na última vez que eu acionei. E o reparo foi maior que isso, com certeza, que esse valor. Então foi um baita investimento. Agora vamos falar da carta verde ali, que você perguntou. Carta verde, o que é a carta verde? Por que esse nome diferente, né? Eu não sabia o que era isso. Então ele
ele tem que ser impresso em papel verde, primeiro de tudo. Ele é um documento que é exigido para você entrar nos países do Mercosul. Isso. Paraguai, Argentina, Uruguai. Em Toda cada vez. país que você passar, por exemplo, eu vou na Argentina e no Paraguai. Em cada país, em cada vez que eu passar, tem que deixar uma via. carta. Por exemplo, eu fui durante um mesmo dia, passei no Paraguai, passei na Argentina e daí fui pro Uruguai. Precisa de uma cópia em cada Seriam país. 3 cartas verdes, no caso. Isso, seriam 3 vias daí nesse caso. O pessoal vai muito para Foz do Iguaçu ali, por exemplo, aproveitar a tríplice fronteira ali. E geralmente de manhã vão para o Paraguai fazer compras e tudo mais, e à noite eles vão aproveitar a noite argentina. Então, nesse caso, ele teria, mesmo que seja só um dia, por exemplo, ele teria que ter 2 cartas verdes. Uma para entrada no Paraguai, outra na Argentina. Se ele for fazer esse passeio durante 2 dias, por exemplo, daí ele vai precisar de 4 cartas verdes, uma para cada dia. Ou seja, toda vez que ele entrar no país... Por dia. Por dia, ele entrou no país, ele vai ter que deixar. Saiu, tranquilo. Ele não reaver esse documento. Até porque nem tem como ter um controle disso, né? Então, ele vai ter que... E detalhe, tem que ser impresso em papel verde. Isso mesmo, por aí que já traz o nome, né? Carta verde. Visto agora. Até a Allianz, a seguradora Allianz, eles mandam na Isso, casa do eles associado mandam envelopinho, por correio mesmo o documento, e ele é num papel verde, inclusive. Ele já chega num papel verde também, mas só vem uma cópia. Então... E dá para retirar no site ali quantas vias o segurado precisar. Precisar de 10. Para tirar no site. Sim, sim. Ele pode tirar N cópias ali. Pode mandar o arquivo digital para ele também, né? Mas só que não vai ter validade a entrada. Ele não vai conseguir apresentar no celular esse documento, porque ele precisa entregar uma via física na entrada. E também comentamos sobre chuva de granizo. Chuva de granizo, para você acionar quando ocorre, e ocorre muito aqui na nossa cidade. E acontece bastante. Bastante. Precisa acionar pela franquia cheia. Não dá para você acionar como um pequeno. Básica. É a básica, não dá para você acionar como um pequeno reparo, por exemplo. Entende? Porque não, ele vai furar o carro, vai precisar de todo um trabalho. Tem que ter uma troca, né? Que nem você falou. Exatamente. Sim. Geralmente ele faz martelinho de ouro e geralmente pega o carro inteiro quando é um granizo, alguma coisa, né? Então, também, esse caso só dá para acionar pela cobertura básica. Você falou um pouquinho da questão do bônus ali. Como é que funciona a relação do pagamento da franquia e da perda de bônus? Tá. Primeiro de tudo, então, perda de bônus ali. Existem 2 situações que o associado perde bônus. Um é acionando o seguro. E o outro é não renovando o seguro, né? Por exemplo, a cada 30 dias que o associado não renovou, chegou no final da pólice dele, ele vai perdendo um bônus. Então, a cada 30 dias ele vai perdendo um bônus. Então, assim, até ele renovar, por exemplo, atrasou ali 3 meses para renovar a pólice dele. Já perdeu 3 bônus quando a gente for efetivar novamente, né? Sim. E já pegando gancho na franquia ali, nos cotadores de seguro, existem sempre 3 opções de franquia, geralmente. 2 a 3, dependendo da seguradora. Tem algumas seguradoras que trabalham com a franquia 0,25, ou seja, 25%. A franquia reduzida, que é 50% da básica. E a básica cheia, no caso, o valor total. Então, a seguradora ela estipula um valor de básica e ela tem essas opções comerciais, 50% e algumas, não são todas, 25%. Então, você pode trabalhar ali de acordo com a necessidade do segurado. Então, ver qual que é o perfil dele. Geralmente, o pessoal opta ou pela reduzida ou pela super reduzida, eu chamo sempre super reduzida, né? Sempre essas duas franquias ali, até porque não é uma comodidade na hora do sinistro. Porque ele impacta diretamente no valor, sim, do prêmio total do seguro. Então, franquia maior, prêmio, valor do seguro menor. Só que você vai aumentando a franquia, no caso, ele vai também aumentando o valor do seguro. Se você diminuir o valor da franquia, ele vai aumentar um pouco o valor do seguro. Mas é algo que vale a pena, porque o valor que aumenta, às vezes, não é tão irrisório, assim, não vai prejudicar. E é uma condição comercial legal para o nosso segurado também, nossos associados, enfim, é um ponto interessante para a gente comercializar para eles. Agora um pouquinho sobre seguro para veículo no uso comercial. O que você pode falar para a gente? Então, geralmente quando é uso comercial, fala-se no uso comercial já vem aquela ideia de empresa, né? A gente já imagina um carro de empresa, mas a gente também tem os trabalhadores informais ali. Um eletricista, por exemplo, ele também. Não é uma empresa. Não é uma empresa, ele vai prestar serviço, ele vai fazer visita a clientes e ele vai carregar os equipamentos dele dentro do veículo. Mas não só quem carrega
carrega equipamentos. Por exemplo, o eletricista ele vai carregar os equipamentos dele ali. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que, digamos assim, fazem visitas, né? Faz visita a clientes, representantes comerciais também. Às vezes não estão com o produto dentro do carro, mas estão fazendo esse serviço, né? Estão trabalhando com o carro. Isso também se caracteriza o uso comercial. Tem muita gente que faz entrega também hoje em dia ali veículos de entrega. Veículos de entrega. Um detalhe, motoboy, quando é seguro de moto, não tem amparo, não aceita nas seguradoras. Ele não aceita. Ele não pode omitir essa informação. Quando for moto, sempre perguntar se ele faz trabalho de motoboy, mesmo que não seja a atividade principal dele. Às vezes, ele faz como um bico, por exemplo, tem que informar ele que não tem amparo dessa motocicleta. O motoboy Porque ele vai estar em risco, né? Exatamente. O motoboy tem restrição em todas as seguradoras. Nenhuma vai aceitar porque o risco é muito alto, né? Tá ali na rua todo dia, né? Então, as seguradoras elas têm um receio com essa profissão ali, então não tem o amparo. Então, esse é um ponto importante que sempre deve ser perguntado quando se trata de seguro para moto. É importante sempre frisar isso para o associado, que a gente sabe que às vezes eles acabam omitindo a informação. Eu já tive um caso que até a Duda acho que vai lembrar, que eu estava lá no PA, a gente sabia que o rapaz estava omitindo a informação e eu registrei isso de todas as maneiras possíveis, deixando bem claro que não tinha amparo. Ele até desistiu depois que eu falei disso, mas é aquela coisa, ia acontecer alguma coisa, era uma venda que eu ia ganhar, mas ia gerar um problema lá na frente muito maior para mim. Até para ele também. Para ele principalmente, ia perder o bem dele, né? Então, para ele principalmente. E se eu tivesse deixado passar despercebida essa informação, por sorte eu conhecia o associado, já sabia que o filho dele fazia bicos de motoboy e deu pra gente... contato, né? E eu já questionei até a sede na época, e a sede já foi até a Duda que me atendeu na época, e ela já me passou essa informação. Agora, Duda, um pouquinho sobre a parte do patrimonial. O que é necessário para acionar o seguro patrimonial? Então, para acionar o seguro patrimonial, vou dar um exemplo da cobertura para vendaval, né? Tanto para empresarial quanto para residencial, né? Ali, por exemplo, dá um vendaval na residência do nosso segurado. E claro, né, para a cobertura de vendaval tem que estar caracterizado que foi um vendaval, né, que teve ventos acima de 54 km por hora, que houve destelhamento ou que houve granizo, né? Até mesmo o associado pode tirar alguma reportagem local ou uma reportagem sobre o clima do que aconteceu, né? Já ia perguntar como que pegar esse. Isso, ou pode pegar uma reportagem local, né, ou uma publicação, uma coisa da internet, mostrando que realmente teve vendaval naquele dia, naquela região. Já para a gente acionar daí a cobertura, a gente aciona a cobertura diretamente com essa nossa assistência 24 horas, né, via WhatsApp. Na hora que ocorreu o sinistro, né, ocorreu o vendaval, por exemplo, o associado já vai, faz as fotos na hora, faz vídeos já para relatar o que ocorreu, né, mostrar bem certinho, não tenta arrumar, limpar antes, mas na hora já faz as fotos para já ter, né, e mostrar para a seguradora que realmente aconteceu. E tem duas coisas que são bem interessantes no seguro de vendaval. Uma delas é uma assistência para colocar lona na casa, já no momento. Provisória. Já faz uma cobertura provisória, porque a pessoa não vai ter como arrumar, e geralmente toda vez que aconteceu aqui nessa região, faltava mão de obra. Então a seguradora já coloca uma lona ali, você tem que acionar, óbvio, e eles já colocam ali para não ficar entrando água na residência. Isso. E daí quanto para os reparos, né? Como é que acontece? O associado, né, nesse momento ali que aconteceu o sinistro, ele já pode estar vendo alguns orçamentos, né, tirando alguns orçamentos com prestadores para arrumar, né, para colocar ali as telhas de volta, né, comprar, às vezes acabou estragando coisa interna, já faz todos os orçamentos, já manda tudo para nossa assistência para encaminhar para a seguradora, né. Então é assim que acontece. Aqui na nossa região sul, quando a gente já falou da questão do granizo, nós também temos a questão de enchente e alagamentos. A gente tem alguma cobertura para isso? Então, a única seguradora que aceita, né, tem cobertura para alagamento é a seguradora Porto. A única que tem, né, libera a cobertura para a gente contratar. Claro, precisa dentro da seguradora contratar a cobertura de alagamento. Se não tiver contratada, também não tem amparo. Mas lá dentro da cobertura da Porto, vai ter a cobertura para alagamentos. Ela vai estar limitada, se eu não me engano, a R$30 mil. Não vai ser o valor total do imóvel, mas já para não deixar o segurado desamparado, né? Já ajuda alguma coisa. Mas as demais seguradoras não trazem cobertura para isso, principalmente por causa da nossa região, que é sempre afetada, né, por alagamentos e enchentes. Já outra coisa que as seguradoras têm restrição de aceitação é enxurrada. Por exemplo, assim, deu uma chuva forte, entrou toda a água da rua dentro da loja do nosso segurado. Isso não vai ter cobertura porque foi enxurrada, né? Foi a ação da chuva, a água entrou e já saiu.
Não foi a água que veio subindo conforme o Vai ter que alagamento. especificar no caso, né? Isso, daí isso, enxurrada, né? A água só passou, entrou e saiu. Daí isso já não vai ter cobertura em nenhuma seguradora também. Agora, para finalizar um pouquinho, Duda, como que a gente pode acionar as assistências do seguro patrimonial? Então, o nosso seguro patrimonial ele sempre indica, né, contratar as assistências mais completas, né, por exemplo, desentulho, caixa de desentulho, né, desentupimento de calhas e assim vai, né, principalmente também a cobertura provisória de telhados, né, para estar bem tudo completinho no nosso segurado. Então, assim, caso o associado, digamos, precise de uma detetização que ele contratou na apólice, pode ter contato com a assistência, né? Já fala em contato com a assistência que precisa de uma detetização, a assistência já vê na região qual é o prestador que vai até lá, né? Por exemplo, assim, se não tiver prestador da região da seguradora, a seguradora vai pedir um orçamento, né, de um terceiro aqui da cidade. Mas normalmente a seguradora passa um prestador, né? Já passa a pessoa, marca horário e já aprende na casa do segurado fazer assistência já, na casa ou na empresa, né? Bom, então, gente, muito obrigado, agradeço a presença de vocês dois aqui, tá? Quero aproveitar uma oportunidade, tem uma dica que eu quero dar para o pessoal. Dentro do portal de arquivos e formulários do CLCOP, tudo isso que a gente falou aqui de cotação, que informações que precisa para cotar nesse caso, tanto do auto quanto do patrimonial, envolvendo até o empresarial, né? Já dá para colocar também o empresarial, seguro para moto, caminhão, tem tudo lá, o checklist, as informações que precisam mandar para nós. Então, tanto documentos quanto informações. Para já coletar tudo do segurado. Já vem tudo certinho, agiliza o atendimento e a cotação chega até mais rápido para repassar para o associado. Ó, mais uma dica para vocês e antes de Essa dica é importante. vai ajudar bastante vocês, tanto na agilidade do atendimento, que nem o Diego falou, tá? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos, obrigado aos nossos convidados aqui. E no próximo episódio que vai ser sobre cobrança. Até mais. Tchau. Tchau.